Bom, a gente está preparando aqui um estudo, né? Eu fiz um estudo aqui, né, com os irmãos, né? Eu falei que o filho não pode ser adorado, mas alguns irmãos não concordaram. Em que sentido que eu falei? E os irmãos não entenderam. Enfim, mas eu quero aqui passar alguns versículos, né? E provando, né, que primeiro quem tem que ser adorado é o Pai. O Filho recebe glória, honra, mas adoração para o Pai. Primeiro eu vou falar, né, aqui de um modo geral. Depois vou ler alguns versículos. O Pai está acima do Filho, né? Nós sabemos. O Pai está acima do Filho. Toda adoração tem que ser direcionada ao Pai. E o Filho? O Filho recebe glória e honra, né? E então, irmão, vamos conferir. Primeiro nós vamos ler em Mateus 9:18. E aqui embaixo está escrito assim: dizendo-lhe estas coisas, eis que chegou um chefe e o adorou, e os seus discípulos. Enquanto o Messias falava, né, esse homem chegou e o adorou, né? Então, irmãos, aí o irmão vai dizer, então, o filho pode ser adorado. Vamos ainda na Bíblia Almeida, vamos ler no livro de Marcos 5, verso 6. E quando viu Jesus ao longe, correu e o adorou. Tá vendo? De novo aqui. Aqui está falando do endemoniado, né? Que foi curado. E eu li aqui no verso 6 já que fala, no verso 5 ele fala, andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelo sepulcro, e ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus ao longe, correu e adorou-o. Tá vendo, irmão? Novamente aqui está dizendo que adorou Jesus. Mas aí o irmão, olha, deve estar pensando assim, ele está lendo sempre que o filho estava sendo adorado. Agora nós vamos ler em Mateus 4:10, na mesma Bíblia, irmão, para vocês entenderem. Então disse-lhe Jesus, vai-te, Satanás, porque está escrito, ao nosso Criador, teu Deus, adorarás. Tá vendo, irmão? Só a Ele servirás, né? Adorarás, só ao nosso Criador adorarás. Então quero mostrar para os irmãos o que eu quero provar para os irmãos, que algumas traduções eles foram fiéis e outras não, né? E eu vou ainda provar para os irmãos que o Filho não pode ser adorado. Nada pode estar acima do Pai, nosso Pai. Ele é a primícia da criação, né? Ele é criatura e a criatura não pode ser adorada. No livro na Bíblia de Jerusalém, os mesmos versículos que eu li em Mateus e Marcos, Mateus 9:18 e Marcos 5:6, na Bíblia de Jerusalém, está totalmente diferente. Enquanto o nosso Messias, né, ele falava sobre estas coisas, veio um chefe e prostrou-se diante dele. Se alguém tem uma Bíblia aí de Jerusalém, pode conferir. Prostrou-se diante dele. Então, irmãos, vamos ler então. Eu li na Almeida, agora nós vamos ler Marcos na Bíblia de Jerusalém. Marcos, eu sugiro que os irmãos sempre leiam na Bíblia de Jerusalém. E ao ver Jesus de longe, aqui já está falando, né, do endemoniado. Ao ver Jesus de longe, correu e prostrou-se diante dele, chamando em alta voz. Tá vendo, irmão? Os mesmos versículos que eu li na Bíblia Almeida, eu estou lendo na Bíblia Jerusalém. Prostrou-se. Se os irmãos quiserem conferir, né, depois os irmãos podem comentar se quiser, não tem problema. A gente está aqui para aprender também e estou passando para os irmãos, não querendo ser melhor. No livro de Lucas 4, verso 6, João Ferreira de Almeida. E disse-lhe, aqui está falando da tentação, né, do nosso Messias. Vou ler do 5. E o diabo, levando-o a um alto monte, pois mostrou-lhe em um tempo todos os reinos do mundo, e disse-lhe o diabo, dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue, e a dou-o a quem quero. Portanto, se tu
me adorares, tá vendo, irmão? Adorar. Aqui Satanás querendo tomar o lugar do Criador. Somente o Criador pode ser adorado. E ele queria ser adorado no lugar do Criador. Tudo será teu, ele fala. Tudo será teu, falando com o nosso Messias. E o Messias respondendo disse-lhe: vai-te para trás de mim, Satanás, porque está escrito: adorarás o nosso Criador, o nosso, e só a Ele servirás. Tá vendo, irmãos? Só a Ele servirá, adorarás. Vamos ler Apocalipse 5, verso 8. E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles harpa e salvas de ouro. Tá vendo, irmão? O Cordeiro, nosso Salvador, todos prostraram diante dele. Não o adoraram, prostraram-se. Apocalipse ainda, capítulo 5, verso 2. Que com grande voz diziam: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riquezas e sabedoria e força e honra e glória e ações de graça. Era para estar aqui e digno de ser adorado, mas não está. Apocalipse 7, verso 11. E todos os anjos estavam ao redor do trono e dos anciãos e dos 4 animais, e prostraram-se diante do trono sobre seus rostos, e adoraram ao Criador, dizendo: amém, louvor e glória e sabedoria e ação de graça e honra e poder e força ao nosso Criador, para todos sempre. Amém. Adoraram ao Criador, somente Ele pode ser adorado. Apocalipse 5, verso 11. E olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e 2 animais e 2 anciãos, e era o número deles milhões de milhões e milhares de milhares, que com grande voz diziam: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza, a sabedoria e força e honra e glória e ações de graça. E aonde está a adoração, irmão? Onde está? E ouvi a toda criatura que está no céu e na terra e debaixo da terra, e que estão no mar, e a todas as coisas que neles há, dizendo: ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro sejam dadas ações de graça e honra e glória e poder para todos sempre. E os 4 animais diziam: amém. E os 24 anciãos prostraram-se e adoraram ao que vive para todos sempre, ao nosso Criador. Muitos estão aí dentro do templo, né? Que eu já falei aqui em outros estudos, estão presos em uma gaiola. Eles sentam no banco e abrem a Bíblia, lê, fecha a Bíblia e vão para suas casas, e só isso. E as falsas oliveiras mantêm eles no banco e eles ficam ali sem saber de nada. É triste isso. O problema é que as falsas oliveiras e os doutores da lei estão fazendo tudo do jeito deles. É como se eles estivessem falando assim: agora, ó Deus, o Senhor me dá licença, que o seu filho chegou agora, o trono é dele, sai desse trono, fica ao lado dele, porque agora ele vai tomar a frente de tudo. Por que, irmão, estou falando isso? Porque as pessoas estão colocando o filho acima do pai, e não pode. O Filho não pode estar acima do Pai. O nosso Criador tem que estar acima de tudo. Irmãos, vocês não precisam me dar razão. Preste atenção. Vocês, a partir de agora, olha para os nomes das denominações. Percebam, é só Jesus no púlpito, Jesus escrito na frente das denominações. E aonde está o Pai? Onde, irmão, está o Pai? Já pensou
Se um irmão que é um chefe de família, um irmão aí que está nos ouvindo, você, irmão, chefe de família, seu filho completou 18 anos, então ele se aproxima. Pai, agora eu completei 18 anos, então a partir de hoje, fica aí quietinho, do lado. Fica aí, pai. O senhor agora, a partir de hoje, não vai governar mais não. O senhor não vai passar nenhuma instrução. Toda instrução agora é eu que vou passar. Todos vão ter que falar comigo. O senhor fica em segundo plano. Então, irmãos, que o nosso Criador, Yahweh dos Exércitos, e o seu Filho, o nosso Salvador, o nosso Messias, ele continua com todos, abençoando a todos, e assim seja.